Boa noite, irmãos. Glória a Deus por mais um domingo. Para quem não me conhece, eu sou o Johnny. É um prazer estar aqui, trazer a mensagem para vocês. Quem estava na conferência hoje? Glória a Deus, hein? Tempo tremendo, né? Tempo onde Deus falou do início ao fim, né? Quem não veio, sinto muito, perdeu. Mas nós vamos ter logo de novo mais uma, enfim. Não perca as próximas, amém? Então a gente está vivendo a série Esperança, né? Uma série onde vem encontro com toda essa pandemia que está acontecendo, mas vem um conforto sobre a esperança de Deus, né? Sobre a gente estar baseado. Na primeira mensagem, a pastora pregou sobre uma esperança que santifica. Uma esperança agindo, uma esperança não apenas parado, mas a gente esperar agindo em santidade. A segunda mensagem foi o presbítero Anderson. Ele trouxe a mensagem com o título Mantendo a Esperança, que mesmo na correria do dia a dia, mesmo você talvez com tantos problemas, talvez no seu serviço, enfim, você manter a esperança nas coisas do céu. E a terceira e última mensagem foi do diácono Pedro, que trouxe pessoas que inspiram. Então, de nós ser agentes de transformação, agentes que inspiram as pessoas e trazem a esperança para quem está ao nosso redor. E hoje a gente vai ver um pouco sobre esperança para recomeçar. O texto base está em Gênesis 8, 6 ao 11. Podem acompanhar comigo no telão. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca, mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Então, trabalhar hoje sobre a história de Noé é uma história fantástica. Na verdade, se tu vai ler e estudar a história de Noé, é uma história gigantesca, né? Tem muitos princípios. Então, basicamente, quando Deus olhou para o mundo, né? Ele viu que o povo era mau, viu que o povo era cheio de pecado, havia muita violência por toda parte, então Deus olhou para Noé e viu que ali havia integridade, ali havia um homem que buscava a Deus, então ele decidiu, basicamente, limpar a terra e fazer com que Noé trouxesse a nova geração. Então Noé, ele era um homem íntegro, um homem obediente a Deus, e Deus queria poupar a vida dele. Noé recebeu todas as indicações de como fazer a arca, né? As dimensões, como deveria fazer, o que deveria cuidar, os detalhes, tudo Deus direcionou, né? E também onde deveria colocar os animais, como os animais de cada espécie. Então, ele colocou 2 animais de cada espécie. Depois ele deveria entrar com toda a sua família também, e quem mais quisesse, né? Poderia entrar com ele. Noé, ele fez tudo conforme Deus havia mandado, ele seguiu bem certinho, como Deus havia dito para ele, né? Então, provavelmente, todos achavam que Noé era louco, né? Porque até então na terra nunca havia chovido, nunca havia descido água do céu, como Noé falava, né? Nunca tinha chovido na terra, que o que regava as plantas era o orvalho da noite mesmo. Então a chuva nunca tinha acontecido na terra. Daí ele vem falando para o povo, ó, se arrependam, eu estou fazendo uma arca gigantesca para vocês entrar dentro porque vai cair água do céu. Pô, ninguém acreditou, a não ser o familiar dele, né? Então começou a chover muito sobre toda a terra e toda forma de vida morreu. O dilúvio ele durou 40 dias e 40 noites, a chuva, né? Depois teve mais um período de 150 dias, que Noé ficou vagando na água, né? Imagina vendo aquela imensidão só de água. Daí depois de 40 dias, bom, praticamente nesse tempo todo deu em torno de 1 ano e 10 dias, que Noé ficou na água, até que Noé saiu da arca, né? Então, passando os 40 dias, Noé abriu a janela e soltou a pomba, né? Soltou o corvo, na verdade. E o corvo ficou sobrevoando, não achou terra firme, Noé pegou e soltou a pomba também voou, Noé estendeu a mão, a pomba voltou. Até que ele esperou mais uns dias. Então ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba, e a pomba veio com uma folha de oliveira, né, em seu bico. Então você vai olhar logo, pode botar logo de novo da série no telão. Pode ver que tem uma pombinha com um raminho de oliveira, sabe? Então esse é o símbolo, é a esperança nova terra, a esperança que Deus nos dá. Então a partir
do momento que Noé viu que existia vida fora da arca, foi um sinal que um novo ciclo começaria, um novo ciclo com certeza de trabalho, uma nova terra tinha à espera de Noé, né? Então, se inspirando nessa história de Noé, a gente vai trabalhar essa mensagem. O recomeço, a palavra recomeço significa ato ou efeito de recomeçar. Novo começo. Então, é você começar do novo, é você desenhar, apagar e recomeçar. Pode anotar na sua guia o ponto 1. Recomeços não são imediatos. Antes de um recomeço, existe um processo. Existe um processo entre o fim de um ciclo e o início de outro. Então, muitas vezes a gente acha que tem que ser tudo rápido, tem que ser na nossa hora, né? Tem que ser para já. Não, Deus, se tu quer fazer alguma coisa na vida, então que seja da noite para o dia, que amanhã eu já começo um novo ciclo. Mas não é assim que funciona. A nossa vida, a gente esquece de olhar para Deus, né? Para onde Deus quer nos levar, né? Porque Noé, com certeza, quando Deus veio e falou, ó, faz a arca. Não é, mas eu vou fazer a arca, mas nunca choveu na terra, Deus. Os caras vão me chamar de louco. Não, faça a arca. Noé olhou para Deus, não, eu vou entender e vamos lá. O exemplo da história de Noé, né? Noé, ele estava sofrendo um fim de um ciclo, não por causa dele, né? Por causa da humanidade, né? Então, Noé foi sofrer um fim de um ciclo. Imagina, Noé com certeza perdeu parentes, perdeu familiares, amigos, perdeu plantação. Noé perdeu muita coisa. Mas aquele fim era um fim de um ciclo, para iniciar o recomeço, né? Deus lhe encontrou em Noé um coração bom. Noé foi uma salvação para ele e uma esperança também. Noé foi uma salvação. Deus encontrou ali em Noé a salvação para a humanidade. Imagina se Deus olhasse para a terra e não visse nem Noé íntegro, não visse ninguém íntegro. Noé, ele teve que esperar muitos dias dentro da arca. Imagina, foi 1 ano e 10 dias dentro da arca, com os animais, com a sua família. Às vezes tu não aguenta passar um final de semana em casa com os seus familiares, com o seu cônjuge, né? Noé ficou 1 ano inteiro vendo. E não só o cônjuge, né? Os animais ainda berrando e gritando e querendo comida. Então, todo o processo de espera, a gente tem que ter paciência. Certamente Noé, ele passou por muita coisa, ele estava passando por muita coisa, mas mesmo assim a espera dele, a paciência em Deus ficou, né? Noé sabia que se Deus falou, que iria acontecer o dilúvio. E aconteceu o dilúvio. Noé sabia que Deus com certeza daria uma nova terra, que Deus daria uma nova chance, uma nova vida, né? Se Deus confiou na palavra de Noé, que foi o dilúvio. E Noé confiou também na palavra que seria uma nova terra. Então confie nas promessas de Deus, por mais que é difícil. Às vezes a situação de Noé era difícil. Noé recebeu a palavra, tentou levar talvez pessoas, amigos, parentes, enfim, quem estava perto dele. Esse cara é louco, eu não vou confiar nesse. Como é que eu vou confiar nesse cara? O cara está falando que vai cair algo do céu que nunca caiu na vida ainda, né? Ninguém tinha visto isso. Então Noé, com certeza, ele confiou na promessa, né? E quando Deus fala, não é automático, né? Não é algo que é para já, né? A gente tem que confiar e seguir. Então, como eu falei, basicamente foi 1 ano que ele viu, desde a chuva até o tempo que ele ficou vagando, até o tempo que ele parou a arca, até que ele pôde sair realmente com a pomba ali que trouxe o ramo. Assim também é nossas vidas, né? Tem começo que pode levar dias, processo em nossa vida que pode ser curto ou pode ser longo, né? São períodos de tempo que a gente tem que, muitas vezes, batalhar, tem que crescer, mas são momentos de preparo, né? Tem períodos curtos e períodos longos. Talvez você também tenha períodos que ainda está vivendo, sabe? Na parte da transformação, mas é necessário esse processo. É necessário a gente passar por esse processo. Porque nós vivendo o processo, a gente se torna mais forte. Não tem como Deus te dar um recomeço, no caso, uma nova vida, uma nova terra, sendo que você é igual, né? Então Deus, com certeza, Ele prepara o caminho, Ele te avisa e vai te preparando aos poucos para você se tornar uma pessoa diferente. Talvez você trocar seus hábitos, você trocar sua mentalidade, provavelmente trocar as amizades, focar no que realmente importa. Então Deus, Ele usa o processo para te transformar. Quem sabe tu teve um fim de um ciclo, né, em sua vida. Talvez por um erro seu, talvez por um pecado cometido. Mas você tem que saber que a história não termina ali. O seu erro ou o seu pecado, ele não te define.
Quem te define é Deus, e por isso que você tem que estar próximo de Deus. Porque Deus é quem te mostra quem você é. Perto de Deus, você se torna completo. Então, se submeta a esse processo de espera. Não queira pular etapas, não, que nem a gente acompanhou bastante casais jovens, né? A gente sempre falava, eu quero namorar. Não, beleza. Tem o tempo de oração, não pule etapas. Tem o tempo de namoro, não pule etapas. Tem o noivado, tem o casamento. Siga cada etapa. Porque lá na frente você vai ver, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse conhecido melhor, talvez nós não teríamos brigado nesse momento. Então, não pule etapas. Deus prepara cada etapa para você se fortalecer, para você crescer e você aprender. Então a gente precisa lembrar que o processo de Deus na vida das outras pessoas, digamos, a gente precisa ser a esperança, sabe? Que nem a pastora, o Pedrinho pregou, que a gente pode ser o agente de esperança nas pessoas. E por mais que nós estamos passando por problemas, passando por dilúvios, como foi Noé, né? A gente tem que se preocupar também realmente com as outras pessoas. Tem outras pessoas passando talvez pela mesma coisa, ou coisas piores, ou coisas menores, mas a gente tem que se compadecer e a gente tem que ajudar, ser paciente, né? E ser um motivador também. Por mais que nós estamos se arrastando para tentar passar por aquilo, mas vem alguém também mal, a gente vai ser um motivador na vida dela, e assim ela vai ser na nossa. Então esse é a irmandade, esse é a gente ser irmãos, né? E por que a gente precisa viver esse processo? Porque é no processo que Deus nos prepara para o novo. É na caminhada, é na transformação que Deus vai nos preparando, nos moldando e melhorando nós, né? Então o tempo de esperar até a gente ver algo novo brotando pode ser desafiador. Imagina Noé, ele passou 1 ano na arca e só via água, né? Até estava conversando com o William, né? Eles estavam na praia. E na praia tu vê uma arca, aquela imensidão. Imagina Noé só via aquilo. Não tinha areia, não tinha pedra, não tinha nada, só tinha água. E aquilo com certeza foi desafiador na vida de Noé. Às vezes pode ser que as coisas não estão saindo do lugar. Imagina aquela imensidão e Noé só flutuando na arca. E parece que não saía do lugar, parece que não chegava em lugar nenhum, não avançava. Imagina, 1 ano. 1 ano navegando, sem saber o rumo, sem saber onde é que ia parar, sem saber que terra ia chegar, apenas confiando na promessa de Deus. Nessas horas que a gente tem que confiar em Deus, né? E a gente tem que confiar que Deus está fazendo algo em meu redor, né? Em mim e ao meu redor. Então é nesse momento que a gente tem que crer. Não, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe para onde está me levando. Deus sabe o que quer de mim. O meu papel é somente manter a esperança. Manter a esperança nele. Manter a esperança que as promessas eles vai se cumprir, né? Um exemplo, a gestação dura 9 meses. Mas o pai e a mãe, eles preparam o quartinho, eles compram roupa. Perto de ganhar o bebê, eles já estão com mudas de vários dias. A primeira muda é essa aqui, que ela vai tirar fotinho quando nascer. Essa aqui, quando ele for pro quarto. Essa aqui, depois do banho. Logo vai chegar essa vez, né, amor? Amém. Mas, tipo, eles estão se preparando. É um preparo. Então, digamos, eles sabem que vai vir um filho. Normalmente é 9 meses, tá? Às vezes vem antes um pouco, surpreende ou não. Mas eles sabem que vai vir. Talvez Deus tenha derramado alguma coisa na sua vida e você não tem esse prazo. Não é daqui 9 meses. Você não sabe se vai ser daqui 2 meses, se vai ser daqui 2 anos. Mas você tem que confiar e se preparar. A palavra que a pastora deu na primeira mensagem, que é você esperar, não é a esperança, não é você esperar tipo num ponto de ônibus, de você estar parado esperando. Mas é você esperar agindo, você esperar se santificando, você esperar se buscando a Deus, você esperar ter mais compromisso com Deus. E assim você vai santificando, até que quando chega a hora você está pronto. E mesmo assim, muitas vezes não é fácil o recomeço. Então, observe os sinais. Deus, ele sinaliza que viveremos um novo começo. Deus, ele fala com nós. Deus, ele dá sinais. Deus, ele mostra situações que tu vai viver um novo começo. Noé, ele foi avisado para se preparar. Deus chegou para ele e falou, Noé, faz uma arca desse tamanho, com essas dimensões, com tantas janelas, para botar os animais, botar sua família. Então Noé foi avisado. Noé com certeza podia ter pensado, mas Deus, nunca choveu, nunca caiu a água do céu, Deus. Vou fazer uma arca na terra, nem na água não vou fazer, o que os caras vão pensar de mim? Eu estou construindo uma arca na terra. Mas não, Noé, ele não, eu vou fazer, né? Melhor você chamar de louco que está fazendo do que depois ser tapado d'água, né?